Horóscopo egípcio. Vamos começar por Anubis e vamos começar por aqueles que nasceram entre 16 de dezembro a 15 de janeiro, a qual seriam Sagitários e Capricórnio, respectivamente. E lembrando que, bem, para mim, todos eles são Anunnaki, são Enki, em Liu, se tornando vários outros seres, ok? Isso aqui, eles podem ter tirado DNA dos lobos daqui da Terra e se tornado este ser aqui, que por sinal é muito lindo, a cor e tudo é muito linda, parece a minha gatinha, o rosto e a cor parece a minha gata linda. Então, isso aqui são nada mais que aliens, ok? Então, os filhos de Anubis são pessoas corajosas e admiradas em seu ambiente. Eles nunca lutam a menos que se sintam atacados ou vejam o perigo. Mas eles acham difícil alcançar a prosperidade através do trabalho. São metódicos, pacientes e até caracterizados por uma atitude rotineira. Eles têm grandes preconceitos, são teimosos, mas também têm a capacidade de ouvir. Eles podem ter uma aparência modesta, mas ao falar, são eloquentes e persuasivos. No amor, eles geralmente são pouco românticos e um tanto ingênuos. Portanto, seu parceiro precisa avaliar suas demonstrações. Eles precisam de tempo para se apaixonar e mostrar o que sentem, mas amam profundamente e aceitam o parceiro como eles são. Eles precisam de um parceiro responsável, autoritário e admirador, ou perde o interesse. Sua missão é trazer ordem, organização, ensinar respeito às normas e tradições e trabalhar com dedicação. São práticos, econômicos, mas precisam aprender a relaxar, a viver com maior flexibilidade, a ser menos pessimistas e a superar a desconfiança e mostrar seus sentimentos. Mas Sagitário não são pessimistas, muito pelo contrário. Então você vê como as coisas divergem, não é? E eu estou fazendo de trás para frente. Então, comecei pelo últimos meses, né, do ano. Não quer dizer, os últimos zodíacos, que seria Sagitário e aí por diante, e Capricórnio. E vamos saber mais sobre o Anubis. Anubis, the Egyptian god of mummification and the afterlife, as well as the patron god of lost souls and the shit, man, I hate this, you know. Então, ele é o patrão ou guardião, talvez dos túmulos, não sei, talvez dos faraós, pode ter sido dos faraós apenas, não de todos, e é representado como um chacal ou um lobo. Então, é representado como um lobo ou um chacal. E foi um dos deuses, entre aspas, mais antigos da mitologia egípcia. Começou aí. Ele é visto ou retratado como canino preto, um híbrido de cão chacal com orelhas pontudas, ou como um homem musculoso, como um lobisomem, né? Isso aqui seria um lobisomem. Essa aqui era como Egito, então aqui. Ele era o filho do Ra e Esá, associado com Hathor, a deusa Hathor. Mas depois de sua assimilação no mito de Osíris, ele foi considerado filho de Osíris e sua irmã e sua cunhada Neftis. Ele é o deus mais antigo descrito nas paredes da tumba e invocado para a proteção dos mortos, e geralmente é mostrado tendendo ao cadáver do rei apenas, né?
Tote, outros deuses passados de coração. Então o nome Anubis é grego e o nome egípcio era Ampu ou Impu, que significava decair ou decomposição, significando sua associação precoce com a morte. Ele tinha muitos epítetos, além do primeiro dos ocidentais. Também era conhecido como Senhor da Terra Sagrada, sendo a área do deserto onde necrópolis estavam localizadas, aquele que está sobre sua montanha sagrada, referência aos penhascos ao redor, um necrópole em que cães selvagens e jacais se reuniam. Governante do Nove Ar, uma referência à frase usada pelos inimigos tradicionais do Egito, representados como novo cativo se curvando diante do rei, o cão que engole milhões, referindo simplesmente ao seu papel como deus da morte, mestre de segredos, já que sabia o que esperava além da morte, aquele que está no lugar do embalsamamento, indicando seu papel em processo de modificação. Anubis era central em todo aspecto da experiência de morte. Eu acho que ele era em Ki. Uma história registrada no primeiro milênio conta com um deus perverso chamado Set. Com Deus perverso, Set se disfarçou de leopardo para se aproximar do corpo de Osíris. Ele foi capturado por Anubis e marcado com ferro quente. De acordo com o mito egípcio, é assim que o leopardo tem suas manchas. Anubis esfolou Set e usava sua pele ensanguentada como um aviso para os malfeitores. Por essa época, dizia-se que Anubis comandava um exército de mensageiros demoníacos que infligiam sofrimentos e morte. Isso não é bom. Isso que esses demônios fazem, vem aqui, tira DNA dos animais, sendo isso e aquilo, e no final os animais levam todas a culpa. O papagaio come milho, o periquito leva fama. No início do período dinástico, no reino antigo, Anubis era o único senhor dos mortos e juiz justo da alma. Mas à medida que o mito de Osíris se tornou mais popular, esse último deus assumiu cada vez mais os atributos de Anubis. Anubis permaneceu um deus muito popular, no entanto, e assimilou-se no mito de Osíris ao descartar sua ascendência história anteriores, torná-lo filho de Osíris e Neftis, nascidos no seu caso. De acordo com essa história, Neftis, esposa de Set, foi atraída pela beleza de Osíris, irmão de Set, e se transformou para aparecer para ele como Ísis, esposa de Osíris. Osíris dormiu com Neftis e ela engravidou de Anubis, mas o abandonou logo após seu nascimento, com medo de que o caso fosse descoberto por Set. Ísis descobriu o caso e foi procurar o bebê, e quando encontrou, adotou-se como seu. Set também descobriu sobre o caso, e isso dado como parte do motivo do seu assassinato de Osíris. Após sua assimilação no mito de Osíris, Anubis era visto regularmente como protetor e homem da mão direita de Osíris, que guardava o corpo do deus após a morte. Supervisionava a mumificação e ajudava Osíris no julgamento das almas dos mortos. Anubis era regularmente chamado como atestado de amuletos, pinturas de túmulos. Embora Anubis seja muito bem representado nas obras de arte ao longo da história do Egito, ele não desempenha um papel importante em muitos mitos. Seu papel inicial como senhor dos mortos, antes da assimilação no mito de Osíris, era estástico. Os sacerdotes de Anubis eram homens e usavam máscaras de Deus feita. Então, é isto para essa parte desse zodíaco aqui, das pessoas nascidas entre 15 de dezembro a 15 de janeiro, que seria Sagitário, uma parte de Sagitário e uma parte de Capricórnio.
Depois vou fazer de Hathor, que comanda o signo de Libra e o signo de Escorpião.